A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação do curso de capelania. Nós iremos aprender aqui agora o curso de capelania escolar. Amém? Gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação. A capelania escolar. Podemos definir capelania como um serviço de apoio, assistência espiritual comprometido com a visão da integridade do ser humano, que é o corpo, emocional, intelecto e espírito. Vieira, 2011, página 13. Sua função é a de orientar, encorajar nos momentos de crise, reavivando a fé e esperança de quem necessita, fazendo-se presente nos momentos de crise da vida, compartilhadas no aconselhamento pastoral, nas visitas a hospitais, presídios, escolar, quartéis, velórios, etc., consolando e trazendo alento. Entenda-se por capelania escolar ou capelania educacional, o ramo da capelania voltada para a ação pastoral dentro das escolas ou instituição de ensino, que também pode ser na creches, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, cursinhos, EJA e universidades. A capelania escolar é uma atividade religiosa de cunho espiritual que lida com indivíduos em formação física, mental e espiritual que frequentam escolas públicas e particulares, procurando dar-lhe orientação religiosa e espiritual dentro do respeito à liberdade religiosa de cada pessoa e de cada família. A capelania escolar tem finalidade de proclamar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo a todos os alunos e seus responsáveis, bem como professores, funcionários e respectivos de familiares. Para tanto, cada membro da equipe encarna a ação pastoral, educativa e se dedica a demonstrar o amor de Deus aos pequeninos das classes menores, até aos maiores. Assim sendo, a missão da capelania está à escuta de todos os que desejam dialogar, bem como levar cada um a sentir a necessidade de diálogo com Deus. A capelania escolar possui um público-alvo variado, que parte dos alunos e seus familiares ou responsáveis diretos até a colaboradores do corpo docente, administrativo, enfim, todos os que se envolvem ou são envolvidos no processo educativo e que estejam passando por conflitos nas esferas pessoal e familiar, Que nós possamos agora fazer a missão específica da capelania é atuar na área do aconselhamento pastoral e no ministério da consolação. Nunca se necessitou tanto de ação pastoral nas escolas, via capelania, como nos dias de hoje. Todo o tempo disponível é pouco para atender os que carecem de apoio espiritual, tanto por causa das vicissitudes da vida moderna que abalaram os princípios morais da família e, consequentemente, da sociedade, como devido à complexidade da adolescência e da própria escola. O capelão é o pastor grande, que envolve seres vários credos, até mesmo que os que negam qualquer fé. Compete-lhe ser o conselheiro, o orientador, o pastor dos alunos, professores, funcionários e seus familiares.
atuação mais comum no ambiente escolar desempenhada pela capelania é cultos com os alunos, aulas de ensino religioso ou educação cristã, aconselhamento pastoral, presença nos velórios e sepultamentos, cultos especiais devocionais setoriais e nas formaturas, visitação a enfermos em hospitais e nos lares, avaliação de material didático, distribuição de literatura confessional, palestra que ofereça assuntos relevantes com a orientação bíblica envolvendo alunos, pais e professores. Incentivo e acompanhamento de grupos de oração e devocionais de alunos e funcionários. Assistência social ou incentivo aos trabalhos voluntários e filantrópicos. Amém? No regimento interno da ONC, que é Ordem Nacional de Capelania Cristã, tem um código de ética que atende em geral a todas as capelanias. Aqui temos o código específico para capelania escolar, particularidades da capelania escolar que nós vamos aqui aprender neste momento, que é pedir a direção divina para o seu trabalho. Sempre peça a direção a Deus para o seu trabalho de capelão no escolar, né? Planejar tudo o que vai fazer, ter alvo definidos e alcançá-los, ser pontual, esclarecer próprias dúvidas, antes de falar aos alunos, autoavalia-se, usar linguagem acessível aos juvenis, pensar bem antes de prometer algo, conhecer a fundo os programas objetivos da escola, dialogar particularmente com cada aluno e sempre que possível orar com ele, demonstrar cortesia para com todos, ter domínio próprio, firmeza, bondade, cuidar da tonalidade da voz, agradável, positiva, ter posição definida e coerente, sim, sim ou não, não. Respeitar as diferenças e limitações dos alunos, não esperar deles o impossível. Orar com os alunos, dar sempre atenção aos alunos, sorrir com os que se alegram, chorar com os que choram. O capelão deve inteirar-se do regimento interno da escola em que atua e das normas disciplinares dos alunos, professores e funcionários, respeitando-os plenamente também da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Está lá 9.394, 1996. A atuação do capelão não deve contrair o trabalho do professores, pedagógicos, psicológicos e diretores, nem lhes embaraçar os programas, mas sim cooperar para o bom desempenho dos alunos. Os programas do capelão devem ser elaborados dentro de uma visão íntegra aos programas educacionais da escola para que possa contribuir para aproveitamento dos estudantes. O trabalho do capelão com os alunos não deve contrariar orientações das famílias. Quando alguma família não permitir que seu filho participe dos programas da capelania, isso deve ser respeitado. A área da educação a ser trabalhada pelo capelão é apenas a educação religiosa e o aconselhamento pastoral. Não deverá ele entrar
na área dos pedagogos, nem nos psicológicos da escola, mesmo que tenha habilitação profissional na área. Se na sua atividade surgir um caso desta área, ele deverá encaminhar os alunos para aqueles profissionais. Assuntos de disciplina não deverão ser acolhidos pelo capelão, a menos que seja solicitado pela direção da escola. Igualmente, caso de avaliação pedagógica em que os alunos se julguem injustiçados por professores e educadores, não devem ser acolhidos ou tratados pelo capelão, especialmente quando exercerem suas atividades em escola pública ou particular não confessional. As orientações. No contexto de uma escola, surgem problemas de droga, de alcoolismo, de gravidez, de adolescente e outros casos especiais. O capelão pode ser a primeira pessoa a detectar tais problemas em crianças, adolescentes e jovens. Ele não deve se omitir em trabalhar esses problemas, buscando a melhor orientação para a solução de cada caso. Ao detectar tais casos, o capelão averiguará primeiro se pertencem a outras áreas profissionais da escola, antes de tomar qualquer atitude. Ao convencer-se de que o caso pertence à sua área, o capelão iniciará seu trabalho respeitando, evidentemente, o indivíduo e sua família. Igualmente, ao tratar de problemas especiais com estudante, o capelão deverá avaliar o momento certo de comunicar o fato aos pais e, quando o fizer, deverá ser com bastante cuidado para não criar recuo do jovem que está sendo ajudado e nem provocar reações extremadas dos pais. Casos de grande gravidade ocorrida com estudantes maiores de idade só serão relatados aos pais caso eles concordem ou julguem que necessitam daquela ajuda. Casos de gravidade ocorridos com estudantes menores de idade deverão ser relatados aos pais naturalmente dentro dos cuidados que exige cada questão. A gravidez de adolescente é um caso especial de grande gravidade, porque envolve corrupção de menores, que exige os seguintes cuidados: esperar que o caso lhe venha ao conhecimento ou pela própria pessoa ou pela direção da escola, ou ainda pelos pais. Averiguar se os pais estão sabendo do fato e qual a atitude deles. Jamais ser drástico com a adolescente, mas tratá-lo como pessoa com muito cuidado, sem, contudo, aprovar sua atitude errada. Uma vez que o caso aconteceu, jamais incentivar o aborto. Em nenhuma hipótese, levar a adolescente a valorizar a vida que tem dentro dela e prepará-la para encarar esse desafio. Não procurar resolver o problema do parceiro, a menos que seja solicitado e, principalmente, se for também da escola, manter o equilíbrio, tratamento, nem privilegiá-la pelo feito, nem menosprezá-la pelo erro. Todo procedimento que envolver esses problemas especiais com o estudante deverá ser relatado à direção da escola, a quem de direito, uma vez que a primeira responsabilidade sobre o aluno é dela. Respeitar diversidades. Todo o trabalho do ensino religioso de capelão e sua equipe deve levar em conta os direitos à consciência religiosa de cada indivíduo. Isto deve ser feito mesmo em escolas
confessionais, em que os pais que aceitam ali matricularem seus filhos já sabem da posição religiosa da instituição. O capelão fará o seu trabalho religioso espiritual sem conotação sectária, mesmo porque numa escola confessional haverá alunos pertencentes a diversas linhas de doutrina cristã. Este respeita a consciência religiosa do indivíduo, fica mais exigente quando a escola for pública ou particular não confessional. Os auxiliares. A capelania adotará para si uma linha de doutrina e ensinos, bem assim de procedimentos no atendimento individual de alunos, professores e funcionários da escola. Os auxiliares não poderão discrepar em termos de ensino e doutrina das linhas adotadas pela capelania. Todos deverão falar uma mesma língua. Capelão e auxiliares não poderão discordar de doutrina, ensino, metodologia perto de alunos e professores. Caso dessa ordem, serão tratados em particular pelo capelão-chefe. Capelães auxiliares não deverão ser chamados à atenção diante do aluno, professores, funcionários. Esses casos devem ser tratados em particular na sala da capelania. Também a capelania não poderá discrepar da disciplina geral adotada pela escola. Capelania e direção da escola deverão também falar a mesma língua. A ética do sísilo. Ao atender pessoas, sejam alunos, funcionários, professores, o capelão e seus auxiliares manterão absoluto sigilo dos casos tratados. Assuntos tratados na sala de capelania ou mesmo no aconchego dos lares de alunos jamais serão mencionados de público, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo didático, e nem passados para outras pessoas, igualmente se tiver conhecimento de doenças graves de aluno ou familiares. Jamais passar para outras a informação ou mencionar o fato em público. O capelão jamais fará qualquer tipo de discriminação ou diferenciação no tratamento de pessoas que esteja sendo tratado em assunto moral grave. Nas escolas públicas. Em escolas públicas, caso haja permissão para atividade de capelania, todo o trabalho do capelão deve ser posto em prévia programação que será submetida à direção da escola. A metodologia do ensino religioso deverá ser colocada de modo a não provocar reclamações por parte de alunos, pois isto significará o fim da oportunidade. Se tiver tratar de algum problema especial com algum estudante e com os pais, isto deverá ser feito com expressa permissão da direção da escola, depois de dar-lhe pleno conhecimento do problema. Amém? Trabalhando com o sexo oposto. Um capelão deverá agir com cuidado com pessoas do sexo oposto, evitando a aproximação íntima demais que possa provocar suspeitas e diversas. O capelão não deverá sair para programações especiais a sós com estudantes do sexo oposto e até mesmo com professores ou funcionários. Quando as circunstâncias possam ser interpretadas para um lado ou outro sentido negativo, capelães solteiros ou divorciados
não deverão entrar em relação de namoro com pessoas que fazem parte da sua assistência de capelania, seja aluno, seja funcionário, seja professor. Do mesmo modo, o capelão não deve entrar em relação de intimidade com membro da família de estudante. O capelão não deverá expor sua vida particular diante do aluno, professores ou funcionários, seja em conversação comum, seja em palestra. O capelão nunca deverá confessar suas fraquezas ou pecados, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo, hipótese alguma. Não deverão também falar de suas dificuldades financeiras a alunos, professores ou mesmo familiares de estudante. Igualmente, não deverá reclamar problemas de salários ou vantagem ou desvantagem empregatícias diante do aluno, professores, funcionários da escola. Se tiver problemas em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, o capelão jamais deverá mencionar este fato a alunos, professores, funcionários da escola, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo didático. Se o capelão for também psicólogo e exercer essa atividade fora da escola, não deverá encaminhar para o seu consultório particular aluno da escola com problemas da área, para não configurar vantagem econômica auferida através da sua condição de capelão. Quanto à discriminação, o capelão e seus auxiliares jamais tratarão com discriminação racial estrangeira de religiões diferentes, portadores de deficiências ou praticar qualquer outro tipo de discriminação. Igualmente, o capelão e seus auxiliares jamais tratarão com discriminação alunos de classes sociais mais pobres ou mesmo alunos que tenham bolsa e não podem pagar mensalidade ou alunos inadimplentes. Do mesmo modo, o capelão, seus auxiliares jamais tratarão com discriminação alunos menos dotados, menos inteligentes, em relação aos mais dotados e mais inteligentes. Casos omissos. O capelão-chefe e todos seus capelães auxiliares em cada escola formarão o conselho de ética da capelania, sendo o capelão-chefe ou seu relator. Casos éticos não previstos neste código que surgirem no contexto das atividades de capelania de uma escola serão discutidos e definidos pelo conselho. A decisão tomada pelo conselho poderá incorporar-se aos códigos de ética daquela capelania. Segundo a ABER, Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, cerca de 60% dos alunos matriculados nas escolas confessionais evangélicas não são evangélicos. Ao analisar estes dados, Valmir Vieira afirma as famílias estariam buscando nas escolas confessionais, conscientemente ou inconscientemente, uma ajuda para solucionar problemas que estão acima de suas possibilidades no processo de criação e formação de seus filhos, num tempo de tantas complexidades e crises como este. Para uma melhor compreensão do que é uma escola de orientação confessional, temos primeiro que entender o termo confissão. Em seu livro, Inês Borges descreve sobre o que é confissão. O termo confissão, no contexto cristão tradicional ou mesmo no senso comum, pode remeter
a compreensão simples da admissão de algo ou ao reconhecimento da veracidade de determinado fato ao qual se confessa. É possível ainda que o termo invoque a noção de reconhecimento, declaração de culpa, sinal de arrependimento e conversão, assim por diante. Os gregos antigos já utilizavam o termo, assim podemos declarar que confessionalidade é a identidade de uma denominação religiosa que mostra por meio da fé a sua maneira de ver o mundo e a sua cosmovisão. Sendo assim, cabe à capelania a responsabilidade maior pela preservação e reafirmação da confessionalidade na escola, e mesmo que haja preceitos legais para que não se faça proselitismo nas escolas confessionais, não se pode deixar de evangelizar os estudantes e todos que estão envolvidos no contexto escolar. No entanto, podemos observar que sua ação estará estritamente interligada com a proximidade da confessionalidade que a instituição desenvolveu durante toda a sua história. Quanto mais a escola se aproximava da igreja, mais capelania aprecia. Por outro lado, o contrário também produzia uma capelania apática e, em muitos momentos, apenas representativa ou meramente nominal. Procura-se desenvolver de forma sucinta as definições sobre capelania, partindo da forma mais genérica até enquadrar especificamente na área educacional. Para isso, foi necessária também uma visão panorâmica da utilização do termo como de sua abordagem histórica até os tempos atuais. Amém? Que Deus te abençoe. Se você queira fazer também um curso de para ter um bom conselho, né? Nós também temos o conselho de cristão. Se você queira adquirir, lá na minha descrição tem o link do meu grupo do WhatsApp e também tem o meu contato, né? Lá no grupo eu levo as informações. Tem cursos com mega promoção, que seja curso de capelania ou curso de teologia. Temos também, sempre estou anunciando, curso gratuito com certificado e apostila em PDF. Mas não deixa de curtir aqui, mas não deixe de compartilhar com mais umas 5 pessoas. Não deixe de comentar o que você achou sobre a aula, ou se tiver alguma dúvida, estarei te respondendo. Mas não deixe de se inscrever aqui no canal, porque sempre vou estar anunciando grandes novidades, cursos, né, teológicos, curso de capelania, e também ativa o sininho. Toda vez que eu postar curso, né, aula, ou até mesmo fazer algo ao vivo, você vai estar recebendo diretamente no seu contato, do celular, do tablet, notebook, seja onde você estiver. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém?